vamos entender primeiro o que é um ruído de imagem, tá? Ruído de imagem é quando um elemento ou mais elementos da nossa imagem, não verbal, na nossa imagem pessoal, comunicam uma mensagem diferente daquela que a gente acredita que estamos transmitindo, que estamos passando. Por exemplo, uma pessoa tímida, tá? Muitas vezes essa pessoa pode ser mal interpretada, a gente pode achar uma pessoa tímida arrogante, simplesmente pelo fato dela ser tímida, ser mais recatada, não gostar de tanto contato social. Então, por este motivo, a gente às vezes está passando uma imagem e essa imagem, ela é diferente daquilo que a gente tá pensando que está transmitindo. Então, é importante a gente olhar para cada detalhe, para a gente ir melhorando cada vez mais a nossa comunicação não verbal, o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente se apresenta, certo? O jeito que a gente se comunica através da comunicação não verbal, tá? Então, esse ruído de imagem, ele não é uma coisa falsa, tá? E ele acontece com o nosso rosto, com a nossa fisionomia, e também com a nossa forma de vestir. Por isso que eu trouxe esse assunto para cá, que é um assunto muito importante, tá? Então, ele não acontece só porque a pessoa tem uma determinada atitude. Por exemplo, não falar com as outras pessoas, como eu falei da pessoa tímida. Não. Esse ruído de imagem que a gente está trazendo aqui, ele tem muito a ver com o seu formato de rosto e também com o jeito que você se apresenta, com a forma que você se veste, tá bom? Então, são duas coisas muito importantes que a gente vai trabalhar aqui. A nossa fisionomia, o formato do nosso rosto. E também a forma que a gente se apresenta, a forma que a gente se veste, tá? Então, vamos lá. Como eu já falei, o ruído de imagem não é algo falso sobre alguém. Não é algo que a gente inventa, que uma pessoa inventa, não. É algo realista, é algo que tá ali, tá? É algo que faz parte da pessoa, é uma característica da pessoa. Como eu estava falando, o ruído de imagem não é algo falso sobre a pessoa. Não, é algo verdadeiro. É algo que está lá na pessoa. É uma característica que a pessoa tem. Só que não é uma característica única, porque uma pessoa, ela tem várias características. Nós, seres humanos, somos seres perfeitos, criados por Deus. Então, a gente tem inúmeras características. E, de repente, uma se sobressai. E justamente essa do ruído de imagem, que não é uma característica tão boa que a gente quer que se sobressaia, certo? E ela que acaba que ela é o ponto de destaque daquela pessoa, tá certo? Então, o ruído de imagem é isso. Aquela característica que às vezes a gente não quer mostrar para o nosso cliente, para o nosso sócio, é justamente ela que aparece. Por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes você quer ser uma pessoa mais elegante, se vestir melhor, se vestir bem, e acontece que você só gosta de cores neons, por exemplo. Você só se sente bem quando veste cores neon. Aí você vai trabalhar, às vezes vai aparecendo, sei lá, uma palhaça ou uma maritaca. Às vezes não sabe combinar bem as cores. Então fica aquela característica sua, ela se sobressai. Em vez de você, quando for trabalhar, colocar uma coisa mais neutra. Por exemplo, como eu estou aqui, eu estou de saia branca, porque não dá pra ver direito. Mas eu estou de saia branca e com uma blusa bem neutra, entendeu? Aí, no momento de trabalho, ser uma coisa mais neutra, uma coisa mais elegante mesmo. Já, isso é um exemplo que eu trouxe aqui. Existem várias outras formas, tá? Que a gente vai ver aqui de ruídos de imagem, tá bom? Então, esse ruído de imagem, ele é algo que atrapalha a nossa comunicação não verbal. Como eu acabei de falar. Uma pessoa que é alegre, né? Que é muito alegre, que gosta de cores. Às vezes, dela usar cores de uma forma errada pode atrapalhar ela. Por exemplo, sabe quando você tá em uma ligação e fica chiando, fica querendo cair a ligação? Pronto, o nosso ruído de imagem é tipo uma ligação. Quando tem aquele ruído no fundo que nos atrapalha. Mais ou menos isso. Então, você tá pensando que tá passando uma imagem elegante para a pessoa, para outra pessoa, para o seu cliente, para o seu sócio, e no fim, acaba que está tendo essa divergência de imagem, tá certo? Então, ela é uma característica muito forte no nosso rosto ou no nosso corpo.